de Isaías, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Até aqui. Queridos, a Bíblia vai dizer que o rei Uzias morreu. O rei Uzias era um homem, quando começou seu reinado, um homem bom e agradável ao Senhor. Só que o reinado foi tão próspero que ele terminou agindo conforme não a vontade de Deus. E começou bem e terminou mal, pervertendo o povo, ao ponto, irmãos, de Deus ele levantar o profeta Isaías para profetizar para aquele povo. A Bíblia vai nos dizer que Isaías era um homem que pregava a palavra, pregava arrependimento, mostrava ao povo que eles estavam errados e estavam desagradando a Deus. Isaías, tudo quanto Deus tem revelado a ele tem falado. Deus tem revelado, Deus tem dado visão a Isaías. Deus tem dado, aleluia, profecias a Isaías. Também dado, enchido a sua boca das suas palavras para entregar ao povo de Israel, que já estava, glória a Deus, que já estava em pecado, mergulhado no pecado. Mas a Bíblia também vai dizer, queridos, que quando Isaías ele teve o seu momento de ápice, ou seja, já tinha quase tudo da presença de Deus. Deus deu visões, Deus deu a palavra, Deus fez revelações, e as suas profecias, ele chegou até ver o cumprimento das suas profecias. Porém, chega um momento em que Isaías, Deus, o próprio Deus, ele quer algo a mais de Isaías. Acontece com muitos de nós. A gente aceita Jesus, aquela sede, aquele desejo, aquela vontade de buscar ao Senhor, de buscar o conhecimento da palavra, de profetizar, de buscar, de ganhar alma para Jesus, isso e aquilo, muitas coisas a gente vê Deus fazer na nossa vida, mas chega um momento em que Deus ele quer mais de cada um de nós. Porém, o tempo de Isaías vai passando, a Bíblia diz que foram 4 reis, se não me falha a memória, está no capítulo 1. Deixa eu ver aqui para não errar. Isaías, capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós,
a qual ele viu a respeito de Judá, de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e rei de Judá. Então foram 1, 2, 3, 4 reis. Só que quando Deus ele quer algo a mais de nós, a nossa trajetória como crente, como cristãos, muitas das vezes nós falhamos. E muitas das vezes nós não percebemos, mesmo sabendo que somos falhos, fracos e imperfeitos, mas nós estamos pregando a palavra, nós estamos evangelizando, nós não estamos parados. Mas quando nós temos um encontro com Deus, Ele dava visão, a palavra, usava com ousadia seu servo, mas a Bíblia vai dizer, no dia que rei Uzias morreu. Por que o rei Uzias morreu? Era o rei que queria fazer um ofício que não era dele, e Deus permitiu uma lepra na testa dele para que ele não pudesse nem usar a coroa. O povo já estava desapercebido, o povo já estava pervertido, o povo já estava mergulhado no pecado. Só que Isaías estava no meio do povo. Temos chamada, temos, mas muitas das vezes Deus ele precisa voltar para algo a mais, e se a gente não acreditar nisso, se a gente não entender isso, Deus nunca vai usar. Porque o eu está lá em cima, eu faço, eu posso, eu quero, tem que ser do meu jeito. Aí muitas das vezes Deus ele faz o quê? Arrebata em espírito e leva para você, leva você para outra dimensão, aonde você jamais tem chegado. E a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse assim: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Em algumas versões dizem seus vestidos. O séquito aqui é a comitiva real. A comitiva real. Algumas versões vai dizer o vestido. Ou seja, o que passa da parte de Deus. Versões, eu creio que essa versão para mim é melhor, porque a comitiva enchia o templo. O exército do rei, do Senhor, enchia o templo, a casa. Essa foi a visão do profeta Isaías. E diz que os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto e 2 cobriam os pés. Nem os anjos conseguiam ver a glória de Deus. E para poder os anjos fazer alguma coisa, ele tinha que se esconder nas asas. Glória a Deus. Aí diz aqui: com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Porque lá em cima, o louvor e a adoração é santo, santo, santo. O que é que essa noite você está fazendo? Será que você está dando glória a Deus ou você está dando glória ao homem? Mas lá em cima, Isaías viu os anjos de Deus, a comitiva de Deus gritando: Santo, Santo, Santo. E Ele quer que sejamos santo, santo, porque Ele é santo, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Só que a fumaça encheu o lugar. Fumaça é reconhecido como orações. A oração encheu o templo. Será que nós estamos orando para encher esse lugar de fumaça? Porque diz a cultura que quando o sacerdote não conseguia mais ver o seu nariz, aí ele estava pronto para entrar na presença santíssima de Deus.
Aí a Bíblia diz, queridos, que vem um anjo e voa até Isaías. Quando ele vê aquela visão, e quando ele vê o anjo perto dele, ele diz: ai, meu Senhor! Ele reconheceu que era pecador também. Eu sou um homem de impuros lábios. Será que nós temos essa coragem de dizer que muitas das vezes nós usamos de hipocrisia? Muitas das vezes a gente tem como fazer e não faz porque não quer. Somos falsos um com o outro. Muitas das vezes nós mentimos, mas estamos aqui adorando ao Senhor, exaltando, pregando, evangelizando. Mas como é que está a nossa mente diante do Senhor? Será que o anjo chegasse aqui diante de nós, será que seríamos capazes, feito Isaías, de entender que a presença de Deus é maior do que o nosso eu? Isaías reconheceu de si: sou um homem de impuros lábios. Por quê? Porque ele mesmo explica: porque habito no meio de homens de lábios impuros. Mas não era o profeta de Deus? Mas não era o homem que pregava a justiça de Deus? É por isso que eu gosto de Paulo. Paulo não aliviava nem para ele. Miserável homem que sou. Mas a gente quer manter a pose, e muitos, quando vê alguém cair, se sente mais santo ainda, como se a queda do irmão lhe desse mais santidade. E Deus só observando, e o serafim chegando. Glória a Deus. Eu peço que todos, com autorização do nosso pastor, que todos do ministério ficassem aqui na frente. Todos do ministério. Todos do ministério. Aqui atrás, assim. Isso. Todos do ministério. Todos do ministério. Peço que todos os dirigentes de órgãos também estejam aqui conosco. Todos os dirigentes de órgãos estejam aqui conosco. Todos os dirigentes. Vamos no ministério, tem que ser mais rápido. O ministério tem que ser mais rápido. Glória a Deus. Assim, aqui em cima. Aqui em cima. Peço que a irmã Lavanda pegue o microfone. Peço que a mocidade fique de pé. Glória a Deus. Escuta uma coisa. O anjo não perguntou a Isaías. O anjo não perguntou a Isaías: o que é que eu faço por você, Isaías? Qual é